Capítulo 4. Hoje, com o intuito de mapear a extrema pobreza, o Banco Mundial adota como critério a identificação de pessoas com renda diária inferior a $1,90. A metodologia converte todas as moedas para o dólar, tendo como um dos objetivos a possibilidade de uma comparação em escala global. Esse levantamento considera as rendas não monetárias, bem como a agricultura de subsistência. Além disso, também considera outras variáveis que destoam globalmente ao longo do tempo, como a inflação. Assim, é possível manter uma comparação que permanece válida ao longo do tempo. De acordo com os dados do Banco Mundial, a pobreza extrema vem diminuindo gradativamente. O levantamento começou a ser feito em 1981, quando cerca de 42% da população mundial vivia em extrema pobreza. Já no último panorama disponibilizado, referente a 2017, cerca de 9,2% da população permaneciam nessa faixa de renda. O comunista diz: vamos deixar essa informação mais fácil de ser entendida por um brasileiro. Na conversão de diversas moedas para o dólar, a metodologia utilizada pelo Banco Mundial não considera a taxa do câmbio, e sim a métrica denominada de paridade de poder de compra, o PPC. Basta ver a síntese de indicadores sociais emitida pelo IBGE em 2020 para averiguar que esses $1,90 equivalia a cerca de R$ 151 mensais no ano de 2019. Me entristece saber que aproximadamente 1 em cada 10 pessoas no mundo vive com menos do que isso. Obviamente, muitas dessas pessoas morrem de fome, pois, na verdade, não possuem renda nenhuma. O capitalista responde: concordo plenamente que o valor é muito baixo e que a quantidade de pessoas vivendo nessa situação deplorável ainda é muito grande. Mas isso não muda o fato de que melhoramos muito, ao considerar que, em 1981, eram 4 em cada 10 pessoas que viviam nessa situação. O site denominado O Nosso Mundo em Dados, um projeto da Universidade de Oxford, vai ainda mais longe no tempo e aponta que, em 1820, no começo do capitalismo, cerca de 9 em cada 10 pessoas viviam em situação de extrema pobreza. O capitalismo mudou o mundo de uma forma extremamente positiva em apenas 200 anos. O comunista retruca: essas estimativas, anteriores a 1981, são meramente especulativas, pois são baseadas em um conjunto de dados que não tinham a função de descrever a pobreza e abrangiam uma gama bastante limitada de países. De qualquer forma, o próprio capitalismo jogou as pessoas em uma situação de miséria. A verdade é que a humanidade passou de uma situação em que não necessitava de dinheiro para outra em que a maioria da população precisava tentar sobreviver com uma renda extremamente baixa. A vida no campo era bem melhor do que a encontrada nas cidades capitalistas. O povo europeu não teve muita opção, como também não deu opções aos países sobre os quais infringiu um brutal processo de colonização, ocasionando verdadeiros genocídios e roubando-lhes toda a riqueza disponível. O capitalista responde: o colonialismo foi horroroso, mas tal prática antecede o capitalismo. O comunista afirma: eu sei disso. O capitalismo nasceu a partir do cruel comércio potencializado pelo colonialismo. Posteriormente, o capitalismo utilizou o colonialismo para causar em outros continentes o mesmo efeito ocorrido na Europa. O povo foi empurrado do campo para as cidades e passou a ser utilizado como uma peça barata da maquinaria capitalista. Ou seja, o capitalismo pode ser comparado a uma doença que se espalhou rapidamente pelo mundo todo. O capitalista responde: existiu muita injustiça e violência no processo.
da mesma forma que ocorreu em todos os outros sistemas implementados pela humanidade. Já vimos claramente o que os governos com ideologia comunista são capazes de fazer. A grande diferença é que o capitalismo foi capaz de evoluir, gerando uma melhora constante no padrão de vida da humanidade, enquanto o comunismo apenas fracassou. Os números deixam isso claro. Inclusive, o mundo não melhorou ainda mais porque os comunistas causaram um grande estrago na humanidade. O comunista retruca: engano seu, pois grande parte dessa sua melhora, entre aspas, pois obviamente é insuficiente, ocorreu na China, um país que tem um modelo econômico diferente do capitalismo. O capitalista afirma: a China foi destruída pelo comunismo. O estrago foi tão grande que causou uma terrível insuficiência alimentar. Como sempre, é difícil estimar a verdade em países comunistas, mas milhões de pessoas morreram de fome ou foram assassinadas em nome dessa ideologia maligna. Então, realmente a China tinha uma grande margem para melhorias. É verdade que mesmo hoje, não dá para classificá-la como um país capitalista, pois o Partido Comunista Chinês continua no poder. Mesmo assim, foi o capitalismo que promoveu o avanço chinês. Se a China não tivesse se aberto para receber as empresas capitalistas, a miséria continuaria sendo total. O comunista responde: o comunismo não pode ter destruído coisa alguma, pois já te expliquei que ele nunca aconteceu na prática. O capitalista retruca: a ideologia comunista causa destruição. Foi a ideologia comunista que governou a União Soviética, a China, Cuba e muitos outros lugares. Em todos esses locais, a governança gerada foi abominável. O comunista dispara: engano seu! A ideologia comunista já ajudou muito a humanidade. Você mencionou que o sistema capitalista evoluiu muito com o tempo. Isso está correto, mas só ocorreu porque a ideologia comunista abriu os olhos do povo. A união gerada, mesmo sendo pequena, foi suficiente para obrigar o capitalismo a se adaptar e se tornar menos selvagem. Caso contrário, já teria caído. O problema é que essa melhora está longe de ser o ideal. Aos poucos, o capitalismo está encontrando novos meios de engolir todas as conquistas históricas dos trabalhadores. Somente com a queda do capitalismo é que alcançaremos um mundo realmente mais justo. E um mundo mais justo não pode considerar que $1,90 ao dia seja um critério para definir pobreza. Esse valor é muito baixo e camufla a crescente miséria em nível mundial. O capitalista questiona: que miséria crescente é essa? Não viu que a extrema pobreza está diminuindo? O Banco Mundial também divulga dados em outras faixas de renda. Vamos pegar a faixa diária de $5,50. No ano de 1981, estimou-se que 66,4% das pessoas viviam com menos do que isso. Em 2017, o percentual caiu para 43,6%. Mais uma vez, podemos observar uma melhora considerável. O comunista ataca: $5,50 ao dia ainda é muito pouco. Isso equivale a cerca de R$ 436 por mês, com base nos dados do IBGE referente a 2019. Nessa faixa já é possível comer. Mas como pagar água, luz e outras contas fundamentais? Consegue me explicar? Essa parcela da população não costuma ter bens próprios. Como é possível pagar o aluguel de uma moradia minimamente decente? E digo mais, o próprio Banco Mundial aponta que em 1981 existiam cerca de 3 bilhões de pessoas vivendo nessa situação. E em 2017, já eram cerca de 3,3 bilhões. Ou seja, a quantidade de pessoas aumentou. O capitalista retruca: a quantidade de pessoas aumentou porque a população cresceu muito. Isso torna o seu argumento sem sentido.
O importante é observar que o percentual de pessoas nessa situação está diminuindo. O comunista esbraveja. Já que faz questão, vamos falar sobre percentuais então. R$ 436 por mês ainda é ridiculamente baixo. E quase metade da população mundial vive com menos do que isso. Pense direito. Será que podemos mesmo considerar que estamos indo bem? O capitalista responde: estamos melhorando. É muito fácil criar belos discursos ao apontar problemas. Volto a repetir, os comunistas sabem criticar muito bem, mas não são e jamais serão capazes de fazer melhor. A humanidade está vivendo em uma situação melhor do que jamais esteve, e a melhora foi grande em todas as áreas. Basta ver outros números, disponibilizados gratuitamente no site O Mundo em Dados. No ano de 1820, cerca de 88% da população com mais de 15 anos era analfabeta. 43% das crianças morriam nos primeiros 5 anos de vida. Apenas 1% da população vivia em democracia. Dados de 2015 disponíveis no site demonstram que o analfabetismo caiu para 14%. A mortalidade de crianças até 5 anos despencou para 4%. E cerca de 56% da população passou a viver em um país democrático. O comunista rebate: democracia? Que democracia é essa em que, de acordo com os dados do relatório Tempo de Cuidar, emitido pela Oxfam em 2019, os bilionários do mundo, que correspondiam a apenas 2.153 pessoas, o equivalente a aproximadamente 0,00003% da humanidade, possuíam mais riquezas do que 4,6 bilhões de pessoas, número equivalente a cerca de 60% de toda a humanidade. Outra perspectiva interessante, também fornecida pela Oxfam, é a de que o grupo de 1% mais rico do mundo possuía 2 vezes mais riquezas do que 6,9 bilhões de pessoas, o que equivale a 90% da humanidade. Isso é simplesmente terrível, e o pior é que a proporção das riquezas nas mãos desse 1% mais rico vem aumentando. Quanto à educação, é verdade que melhorou em escala global. É uma pena que eu tenha vários amigos pós-graduados que recebem salários dignos de pena, isso sem falar nos desempregados. O constante aperfeiçoamento virou obrigação em muitas empresas. Pena que não se paga mais por esse esforço. Que grande vantagem, não é mesmo? Só consigo enxergar ganho real para o povo no acesso à saúde, mas ainda assim, somente se não considerarmos os casos de depressão causados pelo sistema capitalista. O capitalista responde: uma pessoa pobre possui mais qualidade de vida hoje do que tinha um rei antes do capitalismo e vive mais também. Você só não consegue entender isso porque sua ideologia não te permite. O comunista retruca: foi o próprio povo que gerou toda a riqueza existente, bem como todo avanço tecnológico. É uma pena que possuam uma fatia tão pequena dessa riqueza que produziram. O capitalista esbraveja: existem pessoas extraordinárias que são capazes de orquestrar grandes projetos e gerar muita riqueza para elas e para o mundo. Não subestime essa capacidade individual, que merece ser recompensada. Esse seu constante discurso de que tudo vem do povo, referindo-se à grande massa da população, é injusto e egoísta. Existem pessoas enriquecendo de formas indevidas e censuráveis, mas isso não serve para desmerecer o esforço de todos aqueles que geram grandes riquezas e impulsionam a humanidade em direções que viabilizam a melhora da qualidade de vida de todos. O comunista afirma: se esse impulso predatório continuar do jeito que está, logo nosso planeta não suportará tamanha poluição e devastação. Podemos continuar nos desenvolvendo sem explorar o próximo. O capitalista responde: isso é ilusão, é apenas um discurso.
Se as pessoas de grande talento não encontrarem liberdade suficiente, dificilmente conseguirão ajudar a si mesmas, e ainda menos ao próximo. O comunista rebate. E como funciona tal liberdade para a metade da população mundial, que vive literalmente na miséria? Caro ouvinte, já vimos que existe uma guerra acontecendo, e já sabemos que a nossa verdadeira luta é espiritual. Mas para lutarmos, precisamos saber onde está o nosso inimigo. É importante romper com o mito de que, tratando-se de ideologias humanas, o mal é o que está do outro lado. O comunista pensa que o mal corresponde ao capitalismo. Da mesma forma, o capitalista pensa que o mal está no comunismo. Essa disputa é fácil de ser resolvida, pois basta entender que o mal está de todos os lados. O mal se infiltra em qualquer lugar onde exista poder sendo exercido por homens. Está no comunismo, no capitalismo e até misturado ao cristianismo. O próprio Deus ensina que somente Ele será capaz de fazer a separação definitiva. Isso está claro, por exemplo, na parábola do joio e do trigo, que nos diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram frutos, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Mateus 13, versículo 24 a 30. Jesus nos explicou: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois, como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Então os justos resplanderão como o sol, no reino do seu Pai. Mateus 13, versículo 37 a 43. A agressividade do joio era tão grande, a ponto de ele se infiltrar e já causar grandes problemas, logo no início da igreja. Ele desafiava até mesmo os apóstolos. Isso fica evidente nas palavras de Paulo. Aqueles, porém, pregam Cristo no interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento ou com sinceridade. Também com isso me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Filipenses 1, versículo 17 e 18. Se até a igreja é atacada pelo mal, imagine qual é a real situação do mundo. A verdade é que uma grande parcela dos ricos não se importa com o sofrimento dos pobres, bem como uma grande parcela dos pobres só se importam com eles mesmos. Gostamos de demonizar as empresas capitalistas, mas é preciso perceber que uma grande parte das instituições filantrópicas também está apenas buscando os seus próprios interesses, normalmente relacionados ao dinheiro e ao poder. Precisamos aceitar que o mal está misturado com o bem, de tal forma que é impossível separá-los. Somente Deus será capaz de fazer essa separação no tempo certo. A vida é boa. A vida pode ser boa, até mesmo para pessoas que possuem pouco, quase nada, pois a nossa felicidade não está condicionada a questões financeiras. Mas o mundo é definitivamente mau. Espere coisas boas de pessoas que buscam o bem. Isso existe.
Mas não espere coisas boas do mundo, pois o mal reina. O que mais existe aqui são pessoas ruins tentando derrubar outras pessoas ruins. Quando grandes quedas acontecem, como no mundo da política, constantemente o povo se ilude, achando que tudo vai melhorar. Infelizmente, em grande parte das vezes, nada muda, ou até piora. A verdadeira mudança que devemos nos apegar é aquela que ocorre nos nossos próprios corações. Devemos nos importar com as pessoas à nossa volta e agir, sempre que possível, sem esperar nada em troca e sem esperar que o mundo apresente uma solução. A Bíblia nos ensina: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1, versículo 27.